Namastê, tudo bem com você? Muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, muita gratidão. Eu peço para você se inscrever no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixa seu comentário, sempre dou uma lida depois, para saber os vídeos que vocês querem que eu faça. Deixa eu contar uma história rápida para vocês. Houve um documentário da Daniela Pérez que tratou da morte da Dani. E claro, falou-se do Guilherme de Pádua e vocês pediram para eu fazer um vídeo sobre o assunto e eu fiz. Deve ter 2, 3, 4, 5 meses, não vou me recordar agora. E na Revolução do Guilherme, porque assim, por exemplo, que dia é hoje, filho? 13. Hoje é dia 13 de novembro. Quando eu faço uma revolução, eu faço geralmente o mapa natal para o meu cliente, para o meu consulente, e vou fazer uma revolução, que é o que vai acontecer de hoje para um ano. Eu pego o dia de hoje para mais um ano. Foi o que eu fiz no mapa do Guilherme, onde eu disse que ele teria problemas com a morte ou ele estaria com medo de morrer. Na verdade, eu tentei ser a mais educada possível, mas o mapa dele atestava a morte dele. Então eu tentei ser amena e falei que ele estava com medo de morrer por conta do documentário. E foi basicamente o que aconteceu, porque ele acabou morrendo em 6 de novembro. Então eu fiz o mapa dele, o mapa natal, eu fiz a revolução e fiz um mapa específico do dia da morte dele. Então o Guilherme, ele é um escorpiano num grau muito pesado, numa família com bastante desestrutura, isso aparece aqui. Aí as pessoas perguntaram assim para mim, Mônica, fala como é que ele está após a morte. Eu vou falar isso para vocês. E o que eu queria dizer para vocês é que a justiça humana, ela pode falhar, mas a justiça divina, ela nunca falha. Interessante porque ele teve um infarto que o matou em 6 de novembro. Aí você fala, Mônica, isso não é nada, ele matou a Dani, isso foi muito pouco para ele, mas eu já vou contar como é que ele está espiritualmente. Mas hoje, como o Raul disse, o Raul Gazola, né, se você pensar hoje que você tem aí uma probabilidade de ter 80, 90, passar aí do 100, um rapaz que teve a vida ceifada tão cedo, ele estava com tanto medo de ser preso, na minha opinião, que aquilo deu um gatilho do medo da morte dele. E algumas coincidências a gente pode atestar, mas eu já vou falar. Por exemplo, a Dani no mapa dele está na casa 2, a lua dele está em Leão, e a Dani com o Raul eram leoninos. Mas eu sempre disse que o ponto focal do Guilherme não era a Dani. O ponto focal no mapa, na casa 8, ele tem Libra. Quem é que é libriana? A Glória. O foco sempre foi a Glória e a Dani foi o Cordeiro. Que, aliás, eu queria falar uma coisa para vocês, eu estou vendo no TikTok, vocês que não tem nada na cabeça, colocando cenas da Dani com o Guilherme se beijando como se eles formatassem um casal. Vocês não querem parar com isso? Toda vez que eu vejo uma página com isso, eu fico indignada, porque vocês querem passar uma ideia que a Dani estava apaixonada por ele. A Dani não estava. Isso é um contrassenso que vocês estão fazendo. Vocês estão misturando ficção com realidade. A Dani era apaixonadíssima pelo marido. Ele, enlouquecido para tentar ter mais poder, ele dá o mata-leão nela e arrasta ela para o matagal e fez aquela loucura que ele fez. O que o mapa está querendo predispor aqui? Que o ponto dele, como eu te disse, era a Glória. E ele não tem arrependimento, ele não teve arrependimento nenhum. Inclusive, gente, a loucura do mapa desse rapaz. A roda da fortuna dele, ou a roda da fortuna trata do que nós vamos ser famosos, tá? Ou como é que a gente vai ter alguma relevância na Terra. É um grau, para mim, quando eu sei que a minha cliente gosta de moda, eu sei que a minha cliente é uma arquiteta, gosta de moda, faz designer, eu brinco que é um grau de tesoura, olha que coisa. E a roda da fortuna dele está num grau de tesoura. E como é que ele mata a jovem? Percebe? Então, ele usou até o assassinato da Dani para ficar famoso e ter mídia desde então, tá? E houve algumas coincidências também nessa história toda, né? No dia 6 de novembro de 95, a primeira novela da Glória foi Explode Coração. E ele morreu infartado no mesmo dia, em 6 de novembro de 2022. A Dani, a linda Dani, a angelical Dani, morreu com 22 anos. E esse homem morreu em 2022.
E hoje a Glória está com uma novela na Globo chamada Travessia, que lembra muito a passagem desse plano material para o plano espiritual. O Guilherme, ele tinha um Marte na 12 em mau aspecto, que é a casa 12, em mau aspecto. Aí você fala, Mônica, eu tenho Marte na 12, você quer dizer que eu sou um psicopata? Não, Marte na 12 é uma casa ruim, não é uma casa boa, é uma pessoa que fica maquinando alguma coisa. Urano na 8, enfim, a casa 8 é a casa da morte, o Netuno na casa 10. Eu me lembro quando ele cometeu o assassinato, inclusive eu estava no Peru, quando eu chego no Brasil, a notícia se espalhando da morte da Dani, ninguém sabia ainda quem era. Quando souberam com ele, eu me lembro disso. E tenho também uma psiquiatra, acho que é Ana Beatriz, né, filha, o nome dela, a famosa Ana Beatriz, ela também lembrou disso que eu estou lembrando agora. As pessoas que conviviam com ele, principalmente quem tinha padaria, tudo, ele tinha uma mania de tomar café e pedir mais um copo de café para a entidade que ele dizia que sentava com ele. Isso é muito típico de Netuno na 10, há uma certa distorção da realidade. E um Plutão é o pior planeta que tem, ele é o mais afrontoso dos mapas, no mapa, na casa 8, que é a casa da morte. Porém, é um rapaz que nunca teve arrependimento nenhum, até porque ele culpava a ex-esposa, a Paula Tomás, que ela que tinha cometido. Na minha visão astrológica, ele desfere golpes nela, na Dani, coloca ela numa posição para Paula Tomás não ver, e a Paula continuaria. Então, um tem dúvida que quem foi que matou, se foi ele sozinho, se foi um tem dúvida um do outro. Então, um fica jogando culpa no outro, mas os dois desferiram o golpe. E outra coisa que eu queria falar para o pastor que o acolheu na igreja, muito louvável, tudo muito bonito, mas me causa surpresa um homem religioso, espiritual, dizer que ele não é um monstro, que ele não é um monstro. Meu Deus, onde é que esse pastor tem a cabeça? Inclusive a forma indelicada como ele anuncia, quase rindo, eu achei muito estranho. A forma como ele colocou, o país ficou em choque na forma e virou meme, inclusive. O que eu queria falar para esse pastor, uma pessoa que dá 19 desferidas, não é um monstro? Eu não entendo essa forma rápida que vocês têm, por isso que eu não tenho religião, eu sou espiritualista. Não é fácil, né? A pessoa pronta, aí vai, confessa os pecados, está livre dos pecados. Eu tive uma pessoa na minha família que era assim, né? Ele só fazia horrores, aí no domingo ele ia na missa, recebia lá agora você está salvo dos seus pecados, na segunda ele voltava a perturbar todo mundo. Fácil isso, né? Muito fácil, né? Mata, faz um monte de coisa, rouba, faz um monte de coisa, e aí vira o santo depois que se converte. Porém, para a espiritualidade, isso não muda nada, porque nós temos o nosso corpo físico, nós temos mais 6 camadas espirituais, entre elas uma de vidas passadas, uma aura que fala da nossa bondade, outra aura que fala de tudo que nós fizemos de ruim. Por isso que quando você olha alguém, ou você simpatiza com ela ou não, se a aura aonde ela cometeu coisas ruins, ele é maior que que você fez coisa boa, você olha para a pessoa e fala, não fica a cara dela. E você provavelmente você está certa. É antipatia, simpatia. Gente, não dá para limpar uma aura na qual um ser humano mata um outro ser humano. Não dá. Nem com conversão, nem com batismo no Rio Jordão. Pode esquecer, pode esquecer. E eu sempre disse, nas religiões evangélicas, são raposas liderando outras raposas. Não me convence nem quem assiste, nem quem está no púlpito. Nossa, Mônica, você é muito cruel quando você fala isso. Não, isso é uma verdade. As pessoas que procuram evangelismo, elas querem uma ordem na vida delas. Gente, qual é a tamanha ordem que elas precisam para ter que seguir um padrão quase ditatorial? Minha opinião. Na Revolução do Guilherme e como é que ele morreu ou como ele está, aparece, como eu disse, o medo de morrer e a morte aqui. Ele está com Plutão em péssimo aspecto na casa 12, que é o eterno mito de Sísifo. Sísifo, ele empurrava uma pedra para cima e, claro, quando chegava lá, ela despencava. Então ele ficava eternamente empurrando, chegava no topo, ela caía. Empurrando, chegava no topo, ela caía. Ou seja, as apunhaladas que ele deu, ele também está tomando no plano espiritual. Se o espírito acredita que ele está no umbral, para mim ele está mesmo no inferno, tá? Ou no que se chama de
o mundo infere, o mundo inferior. Nós criamos o nosso céu, nós criamos o nosso inferno. Eu tento na minha vida viver e fazer da minha vida um céu. Tem gente que adora viver no inferno. Então, com as questões aqui ele estava com o mito de Sísifo que eu falei para vocês, o medo que ele tinha enquanto vivo era ser preso de novo, ele tem um grau com medo de ser preso, e a história do coração que a gente comentou, tanto que na casa da morte dele ou na casa da saúde, ele tem leão. Leão rege o trato gastrointestinal e rege também o coração. Então, ele estava com medo, ele estava com o coração com algum problema, tá? Como é que ele está? Péssimo, e é assim que tem que ser, e para mim, e na minha visão como espiritualista, para sempre. Eu acho que a esposa dele é uma iludida, botando a culpa na ex-esposa, entre o marido, deixa eu ver, de quem? Da Paula Tomás, dizendo que a esposa é inocente. Gente, psicopata, né, gente? Psicopata, como diz a querida Ana Beatriz, a psicopatia tem um poder de convencer o outro. A gente cai na lábia de psicopata, e ele aqui fazendo o papel dele. E a roda da fortuna, que deu aquele grau de tesoura, para mim isso é horripilante. Na morte do senhor Guilherme de Pádua, os aspectos estavam com o Sol em Escorpião, o ascendente em Gêmeos, a Lua em Áries, né? Embora ele se tornando pastor, para mim aqui não adiantou em nada, só pura ilusão, uma tentativa de conversão. O Marte na 1, ele com muito medo, Saturno na casa 8, quem é o Saturno? É o planeta cobrador. Saturno é o planeta cobrador pegando ele, gente, isso é muito sério. Eu não me lembro agora, mas tem uma pintura, um quadro, onde Saturno está devorando uma pessoa. Você sabe qual é? É horroroso, ele come uma pessoa. Saturno na casa 8 esperando por ele. O Plutão na casa 8, ele vai ter uma eternidade sendo apunhalado e recebendo o que ele fez para Dani. E essa pessoa, é óbvio e claro que ele não está no céu, né, gente? Tem um pastor que está dizendo que ele está no céu, me perdoe, mas não está, né? Por exemplo, reencontrar a mulher, Paula, depois quando ela morrer, provavelmente eles vão se encontrar. E eu acho que a esposa dele, a viúva, acho que vai cair na real e ver e parar de endeusar uma pessoa que cometeu um ato criminoso desse, né? Mas as pessoas são iludidas, né? Tem gente que adora uma ilusão. Eu tento na minha espiritualidade ser muito racional, até eu me acho bem racional quando eu trato dos temas espiritualistas e encontro na astrologia um ponto de apoio para a minha racionalidade. Por exemplo, quando eu estudo anjo, eu entendo a materialidade, gosto do assunto. Quando eu estudo com pesquisa, eu não fico viajando na maionese. No caso do Guilherme, os aspectos dele são praticamente infernais. E eu acho que é isso, gente. Enquanto, por exemplo, ele não conseguindo fazer contato, embora a esposa pode falar que sonhou com ele, para mim isso é relevante, são memórias, mas ele completamente em desajuste. Perguntaram para mim, perguntaram não, sabe o que me falaram? Que a Dani morreu porque ela fez mal para ele em vida passada. Para com isso, ela não fez nada. Esse homem foi profundamente egoísta, o foco era atacar a Glória, ele não consegue e consegue alguma coisa com a filha. A Dani não fez nada para ele em vida passada. Agora, ele vai purgar e ele tem karma, segundo as questões búdicas ou orientais. E a primeira geração, os filhos e os netos ainda recebem esse karma mal que o pai, vô, enfim, que ele tem. É assim, se o meu vô fez alguma coisa ruim, a gente está pagando. E aí entram os cordeiros, entram os filhos ou os netos muito bonzinhos que tentam restaurar as estruturas espirituais das maldades feitas no passado. E é assim que a vida evolui. O que eu quero dizer é que ele provavelmente está eternamente apunhalado. Aqui se faz, aqui se paga e a justiça divina foi feita. O coração entregue para uma entidade ruim e eles que se virem e se encontrem no outro plano. Realmente é uma questão assim que não é que é irrelevante para mim, não vou me esticar mais no assunto, mas acho que ele está tendo na eternidade a justiça que aqui no Brasil, aqui no mundo terreno, não foi feito. As pessoas dizem para perdoar, a gente perdoa,
né? Por exemplo, eu perdoo meu filho, todo mundo está perdoando, ele inclusive pediu perdão para a Glória, mas um perdão falso, né? Tem um rapaz, inclusive, que ele consegue ver as feições da pessoa, ele mesmo disse, da boca para fora, ele fez o estudo do Guilherme, ele viu que era tudo, não tem arrependimento. Aqui se faz, aqui se paga. Eu queria muito que vocês que ficam pensando na vida eterna no céu, pensem na vida eterna aqui na Terra. Sejam bons para ter uma velhice boa, sabe? Sejam pessoas bacanas, queiram o bem para as pessoas. Infelizmente, esse homem, através da ganância e da materialidade, ele no plano espiritual, ele está colhendo o que ele plantou. Ele plantou, né, uma tempestade, está colhendo no plano espiritual, enfim, uma tempestade imensa. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer o bem, né, gente? Vamos ter uma vida íntegra e fazer o que é de merecimento de cada um, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz.